começando mais um programa Ligado no Esporte pela TV Paula em Cubatão. Hoje eu tenho aqui o prazer de receber, para conversar com a gente aqui, o Mestre Barbosa. Quem não conhece o Mestre Barbosa, né, Mestre? É verdade. Primeiramente quero me dirigir ao público, né, que está nos assistindo. Estamos voltando, logicamente com o convite aqui do Carlos, também do Francisco, aqui na TV Polo, que é uma grande satisfação, onde fizemos grandes entrevistas, né, com o público esportivo de Cubatão. Isso, para quem não conhece ainda, né, a história do Ligado no Esporte, eu acho que tem mais de 10 anos, 11 anos, sei lá, e ele tinha até um outro formato. Então era eu, o seu Wilson e o Mestre Barbosa. Sim, era o seu Wilson. A gente Wilson, apresentava. O seu Wilson tinha um segredo que poucas pessoas sabiam, né? O notebook. Que era o laptop que ele tinha na mesa, que na verdade era uma pasta. E todo mundo pensava que era um laptop. E eu sinto muita saudade do seu Wilson, se ele estiver nos assistindo. O meu abraço. Um abraço fraterno, né? E quem sabe um dia podemos trazer ele para entrevistar no nosso programa. Isso aí aparece. Essa formatação mesmo, né? Era o Carlos, o seu Wilson e a minha pessoa. E os convidados, né? E os convidados, que foram muitos, foram mais de 100 programas gravados, né? Da primeira fase foram mais de 100. Foram mais de 100 na primeira fase, sim. Até a minha saída, né? Que eu estou dizendo. Isso. Meu afastamento. E aí estamos de volta. Isso, aí a gente, né, quer anunciar que o Barbosa está de volta e ele voltando, o esporte aqui na TV Polo vai crescer mais ainda, né? Sim, temos aí uma safra de atletas novos, né? Muitas modalidades se despontando, atletas meus que nasceram, se desenvolveram em Cubatão, hoje são técnicos de outras cidades. Por exemplo, eu tenho um atleta que é o Contravenche Águia hoje, tá nessa graduação, ele é técnico em Ourinhos, né? E Ourinhos foi vice-campeã, classificando toda a equipe. Na verdade não, Ourinhos foi campeão da região deles e classificou toda a equipe. E outros atletas meus fazem parte de várias cidades aqui da nossa região metropolitana, né, que são convidados. E vamos relembrar os atletas que já hoje são professores ou educadores ou técnicos, né, que na época competiam com um aluno. Isso, então vamos começar lá do início da sua história, Barbosa. Na capoeira. Quando é que você começou? Olha, o meu início foi nos anos 70, em 1974, o ponto final do ônibus aqui, né, intermunicipal, ele fazia ponto final na Praça dos Andradas. Época esta que eu estava no Senai, né, estava fazendo mecânica geral e o ônibus, o ponto final era lá. Então o que acontecia? Eu tinha que ficar esperando o ônibus, né, chegar. E estava acontecendo um movimento na praça. Fiquei curioso, fui lá ver o que movimento era aquele e tinha uma roda de capoeira, que na verdade eu não sabia nem o nome. E eu vi o pessoal tocando e fazendo vários movimentos acrobáticos, né? Movimentos esses que fiquei apaixonado. Mas fiquei na minha. Fui para casa só pensando naquilo, passou-se meses e passou mais ou menos 2 anos, foi quando eu descobri que no Casqueiro tinha algumas pessoas que faziam capoeira aqui em Santos, que era o capacete e o espaguete. E aí eu me aproximei desses 2 garotos, fiz amizade e pedi para eles me ensinar capoeira. E aí foi o espaguete que começou a me ensinar os primeiros passos, né, no mundo da capoeira. Então ele foi, na verdade, meu primeiro professor. É uma coisa do destino. Depois ele se tornou meu aluno, porque ele parou mesmo de praticar capoeira. Eu continuei, chegando à graduação de professor, depois de contramestre. E ele, ainda aluno, chamei ele para voltar a treinar. Foi quando o mestre Luiz formou ele a professor, né? E o nosso início da capoeira foi a partir de 1976, mas que era considerado capoeira de rua, mas em 1979, dia 14 de maio de 1979, criou-se houve a inauguração da primeira academia oficial em Cubatão, do mestre cavoeiro Jorge Afonso de Paula. E
ele abriu a academia, logicamente eu fui o seu primeiro aluno. Hoje eu sou o aluno mais antigo em atividade, né? Ele tem outros alunos, sim, mas o aluno mais antigo em atividade é a minha pessoa. E se onde ficava a academia do mestre Carvoeiro? Porque eu lembro que eu treinava na Rua São Paulo, tinha academia pequenina, lá em cima, no início dos anos 80, então, e ele dava aula lá. São Paulo, ali na Rua São Paulo, teve academia, ele também deu aula junto com o Toninho da Dragão Vermelho. Isso, exatamente. Mas ali já foi uma academia, acho que já foi a quinta ou a sexta. Sim, já foi um pouco depois. Porque a Pelourinho, ela teve no CSU, teve nesse local junto com a Dragão Vermelho, teve ali na Assembleia de Deus, em 2 prédios, né? Teve naquele prédio que é mais próximo do Parque Nelinas e aquele outro prédio que fica aqui na Rua São Paulo, na Assembleia de Deus mesmo. Ali tivemos 2 espaços. Ele também teve uma época que a academia, a Pelourinho, estava no Guimarães, também demos aula no Guimarães. E o outro lugar que também a academia Pelourinho esteve foi no Casqueiro, na Someca. Então, esses lugares onde a Pelourinho se deslocou. Mas teve o primeiro local da Pelourinho, que foi em cima do posto de gasolina, que era encostado ao Colégio João Ramalho. Foi ali que foi inaugurado em 1979, né, dia 14 de maio de 1979. Eu me lembro muito bem a data, porque é uma data muito festiva. Eu estava lá, fizemos uma conversa muito legal. Foi a primeira vez que eu joguei realmente dentro de uma academia oficial. Então são datas que eu não esqueço. E naquela época a capoeira era meio marginalizada ainda, né? Não é... Exatamente, cara. Falou muito bem. A capoeira, ela não era bem quista, nem era bem vista pelo brasileiro. Olha só, né? E foi uma criação brasileira. A capoeira é uma criação brasileira. Ela se criou no Brasil, né? Através do negro escravo daquela época. Ele trouxe os seus costumes culturais, que eram danças litúrgicas, né? Então, de acordo com essas danças litúrgicas, elas tinham determinadas movimentações, que era a dança do guerreiro, tinha a dança da zebra, que era do casamento, né? E tinha a dança do castigo do feiticeiro, que era a dança da zebra, tinha a cujuinha, tinha o icanga e cuiaçamba. Essas eram danças litúrgicas, né? Que eles faziam essas danças lá nas suas aldeias na África. Trouxeram para o Brasil essa cultura e com isso essas danças se transformaram em luta pela necessidade deles terem uma defesa. Mas isso aconteceu a partir do momento que eles fugiram das fazendas, né, e se deslocaram para os quilombos, ou criou-se os quilombos. O quilombo mais famoso que existe no Brasil, todo mundo sabe, né, é o quilombo de Palmares, e poderemos conversar isso aí mais adiante. Isso, vamos no próximo bloco, vamos nos aprofundar nisso aí então, Barbosa. Vamos. Que o primeiro bloco já foi embora. Então você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. C Esportes é sinônimo de saúde e longevidade. Venha conhecer a Dow Esportes. É isso mesmo, a Dow Esportes é a mais completa loja de artigos esportivos de Cubatão. Temos produtos de qualidade, das melhores marcas e preços que você só encontra na Dow Esportes. Venha nos conhecer, Avenida Joaquim Miguel Couto, 963, Vila Paulista, em Cubatão. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paulo em Cubatão. Eu continuo aqui meu bate-papo com o Mestre Barbosa, que estava contando um pouquinho da história da capoeira. Isso que eu achei legal, o diferencial do mestre, que ele não ensina só a lutar, né? Ele ensina as origens, né? Isso, a teoria, né? A história. Exatamente. E a cultura e os costumes daqueles que nos trouxeram tantos costumes. E então, partindo lá do quilombo de Palmares, que surgiu na Serra da Barriga, que é ali em Alagoas, e o dono daquela época, tanto um pedaço da Bahia como Alagoas, pertenciam à capitania hereditária para Dom Duarte Coelho.
Dom Duarte Coelho era o donatário dessa capitania. E lá foi onde teve o maior canavial brasileiro. Lá o desenvolvimento da cana-de-açúcar foi imenso. Tanto é que foi tão grande que ele precisou construir outros engenhos. Acho que ele construiu 4 ou 5 engenhos. E aí ele precisava também de um porto, mas tudo isso precisava-se de dinheiro, financiamento. Ele foi em Portugal, né, conversou com o rei e pediu para o rei mais mão de obra. E não tinha essa mão de obra em Portugal. E aí tiveram que buscar as pessoas da África, né, os negros lá na África, para trazer para o Brasil, através de uma bula papal que o rei tinha, e deu essa permissão para se caçar, matar, se apoderar, invadir, roubar, fazer o que quisesse, né, lá no continente africano, que essa bula papal ela era escrita, né, pelo Papa, e onde dava todo esse poder à pessoa quem tinha essa bula papal. Olha só que coisa, né? Mas não vamos entrar no mérito da religião, mas sempre a religião esteve envolvida em tudo, né? Nas guerras, como nós sabemos. Sempre, né? Fez parte da história, estava sempre ali. Sempre. Os papas junto com os reis, então teve as guerras, né? Tivemos as guerras demais. Até mesmo dentro da religião, mas vamos para esse caminho que é muito longo. Vamos voltar para a capoeira. Tanto é que o primeiro navio negreiro a chegar no Brasil foi por volta de 1541, lá na capitania de Pernambuco, onde tinha o donatário Duarte Coelho. E lá se trouxe vários navios escravos, né? Vários. E as capitanias que mais se desenvolveram no Brasil foi a capitania comandada por Martim Afonso, que era a capitania de São Vicente, e a do Rio de Janeiro, e a outra foi de Duarte Coelho. E aí começou a escravidão, e junto com a escravidão nasceu a capoeira. Sim, aí começou-se a escravidão, e como o Brasil estava em guerra, né, com a invasão francesa, os franceses estavam invadindo, né, os franceses, os holandeses também, estavam invadindo o Brasil, o rei chegou e pediu ajuda de todos os colonos, né, de fazendeiros, para se montar um grande exército. E aproveitando-se disso, porque quase todos os homens foram para a guerra, os negros se viram que estavam mais livres, e tinha pouca gente tomando conta deles, e muitos fugiram, se aproveitaram disso. Foi quando foi criado os quilombos, e um dos mais famosos, como eu disse, foi o quilombo de Palmares, e lá surgiu a capoeira. Eu tenho essa tese e essa linha, né? Essa é uma tese e uma linha, porque de acordo com todas as pesquisas que nós temos, muitos falam que a capoeira surgiu na senzala. Como é que a capoeira ela surgiria na senzala se os negros dormiam acorrentados em troncos? Né? Ele não podia se mexer, mal podia se mexer, ele só saía da corrente quando ia para o canavial trabalhar. Então, são coisas que eu não tenho muito essa linha. Eu tenho essa linha que a capoeira ela foi criada no Brasil, mas foi criada no quilombo. Ou muitas vezes até mesmo no canavial. Ele fazia alguns treinamentos, mas escondidinho, né? Escondido. Então, voltando aqui para a nossa atualidade, você acompanhou boas décadas da evolução da capoeira. Sim. Quando eu conheci a capoeira, como já disse, né, a capoeira não era bem vista, não era bem olhada, o pessoal tinha uma discriminação muito grande com a capoeira. A capoeira, o pessoal falava assim, quem pratica a capoeira ou é vagabundo, ou é ladrão, sabe? É delinquente, não tem o que fazer, não é boa pessoa. E um dos mestres que, de uma certa forma, quebrou as correntes disso foi o mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado. Lá atrás, bem lá atrás, né? Que ele nasceu em 1890, bem lá atrás, ele começou um trabalho muito grande com os políticos. E aí o que aconteceu? Ele criou o CNPJ da academia dele, da primeira academia registrada no Brasil, né? E ele modificou todo o
todo o treinamento, tirou o atabaque para o pessoal não confundir, né, com religião. Então ele criou a charanga. Então ele pensou muito, ele teve um bom trabalho, né, para que a capoeira tivesse essa diferença. E colocou a capoeira dentro da academia. E chamou os trabalhadores, porque até então só tinha os negros e o pessoal que estava desocupado. Não, para treinar na academia dele você tinha que estar estudando ou trabalhando. Ele foi esperto nisso. Não, você tem que estar trabalhando ou estudando. E aí na academia dele estudou a capoeira, no caso aprendeu a capoeira, médicos, advogados, engenheiros, porque eram pessoas que estavam estudando e se tornaram amigos dele. E esses alunos no futuro se tornaram médicos, engenheiros, advogados e ajudaram ele muito na divulgação da capoeira. E então, quando eu comecei, ainda tinha essa discriminação e muito, tanto é que minha mãe não gostava, né, não gostava da capoeira, e depois quando ela viu que realmente não era aquilo que se falava, ela passou a gostar e admirar e me incentivar. E muita coisa mudou de lá para cá, né? Tá. Sim, mudou. Por exemplo, a vestimenta, podemos até falar isso um pouquinho mais para frente, né? Eu sei que aqui os blocos são meio corridos, rápidos, mas mudou-se a vestimenta. Lá atrás eram vestimentas rudes, por exemplo, usavam um saco de farinha de trigo, aquele saco que se vendia nas padarias para fazer a calça, né? Tanto a calça como também a parte de cima, que era o abadá. Hoje as confecções, o tecido é totalmente diferente. Naquela época não se tinha os brasões que hoje nós temos nas camisetas, os cordéis, as graduações, por exemplo, a graduação da capoeira, ela foi criada, olha só, a capoeira está no Brasil desde 1600, vamos colocar uma data mais ou menos. E só que a graduação ela só surgiu oficialmente em 1973 pelo mestre Mendonça. Na verdade ela foi criada em 72, só que aí por uma comissão através de um congresso e passou a vigorar a partir de janeiro de 1973. Muito legal, Barbosa, essa eu não sabia. E o segundo bloco já foi embora aqui, Barbosa. Mas você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura, viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Se Esportes é sinônimo de saúde e longevidade, venha conhecer a Dal Esportes. É isso mesmo. A Dal Esportes é a mais completa loja de artigos esportivos de Cubatão. Temos produtos de qualidade, das melhores marcas e preços que você só encontra na Dal Esportes. Venha nos conhecer, Avenida Joaquim Miguel Couto, 963, Vila Paulista, em Cubatão. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte, pela TV Polo em Cubatão, começando agora o último bloco aqui com o mestre Barbosa. Contou aqui um monte de história aqui, né? A história da capoeira resumida, uma síntese do que foi a história da capoeira. Resumo, uma síntese histórica, né? Que se for contar aí, bem dizer, são são 500 anos de história, né? A escravidão começou em 1541, vamos dizer assim. Então, nós já estamos em 2023. Então, bem dizer, são 500 anos, né? Quase 500 anos, faltando mais uns 20 e poucos anos aí para inteirar 500 anos de história da escravidão, aonde esse povo africano que veio para o Brasil foi não só a mão de obra na lavoura, mas também no desenvolvimento do Brasil, das estradas, das casas, das pontes, de tudo, porque é eles que produziam, é eles que fabricavam, é eles que carregavam e muitas vezes eram eles que vendiam. Então não podemos esquecer isso, que foi um povo que realmente ajudou no desenvolvimento do nosso Brasil. Então, Barbosa, vamos falar um pouquinho de você aqui, desse período que você ficou, quantas décadas de capoeira? Olha, eu
fiz a somatória de 76, eu coloco a partir de 76, que é a capoeira de rua, e não 74, porque 74 eu conheci. Sim. Mas a prática verdadeira foi a partir de 1976, dão aí 47 anos na comunidade, no mundo da capoeira que eu estou. E você tem muita história para contar também, né? Nessas décadas. Sim. Porque você foi técnico aqui da seleção cubatense muitos anos. Sim, eu fui técnico durante 11 anos. Eu trabalhei 14 anos na Secretaria de Esporte. Foi quando o secretário me convidou para ser o técnico, porque eu era formado em educação. Sou formado em educação física. E aí ele me convidou para ser o técnico e consegui muitos campeonatos, vamos dizer assim, né, que não participavam só de jogos regionais e jogos abertos, participavam do Campeonato Paulista, Brasileiro e campeonatos metropolitanos ou até campeonatos de cidades. Por exemplo, aqui na Baixada Santista, ganhamos uma certa vez lá no Clube Banco do Brasil, o campeonato que foi organizado pelo Mestre Chocolate da Nova Visão. Fomos campeões, né? Também tivemos um campeonato que nós ganhamos em São Vicente. Né? Quem organizou aquele campeonato foi o mestre Eduardo Stott. E aí nós também se consagramos campeão. Tivemos medalha em todas as categorias, né? Desde o infantil até o adulto. E isso, de uma certa forma, me deixa muito orgulhoso, porque Cubatão sempre foi o celeiro de todos os esportes. Né? Se você pegar aí o futebol, saem muitos profissionais aqui de Cubatão, no futebol, no basquete, no vôlei, a natação, no karatê, kickbox, no próprio boxe, no judô, né? e no jiu-jitsu e na capoeira também. Então, Cubatão é um celeiro de atletas. Talvez devido, né, à deficiência que nós temos em nossa cidade, de tão poucas coisas para se divertir, os jovens se apegam aos esportes. E isso sempre está surgindo aí um diamante, né, um carvãozinho onde é lapidado e se torna um grande diamante. E desse período todo, quantos mestres você chegou a formar? Então, eu só tenho 4 mestres formados, 4. Um deles está lá no Espírito Santo, né? Que é o mestre Paulista, faz um grande trabalho lá no Espírito Santo. O outro é o Beto Macaco, que mora aqui no Parque, no Maitá, ali encostado ao Parque Continental, né? Tem um outro mestre também que eu formei, que mora no São Manuel. Não sei se você já conhece aí no São Manuel. E tem um outro que mora lá em Itaquaquecetuba. O pessoal costuma chamar, não falar Itaquaquecetuba, costuma falar Itaquá, né? Lá em Itaquá, quem comanda lá é o mestre Bandeirinha. Então eu só tenho 4 mestres formados por mim nesses 47 anos dentro do mundo da capoeira. E nesses 47 anos não tem nem noção de quantas pessoas passaram, né? Não, já passaram, tenho certeza que passaram milhares. Porque eu me lembro que no governo, no ano de 2000, eu fui entrevistado por 2 revistas devido a esse projeto, devido à quantidade de alunos que eu tinha. Esse projeto, eu tinha núcleos em várias sociedades de melhoramentos, né? Por exemplo, Vila Natal, Vila dos Pescadores, Ilha Caraguatá, no Casqueiro, no Vale Verde. E aí eu aproveitava a sociedade de melhoramento, se tornava uma academia de capoeira, eu colocava um aluno meu graduado para seguir avante nos treinamentos. E isso deu um número total de 705, eu me lembro essa data, e está na revista. Depois eu vou mostrar as imagens dessa revista. Eu tinha 750 alunos divididos em vários bairros de Cubatão. E eu dava aula de manhã, à tarde e à noite, porque eu tinha que fazer a minha carga horária. O secretário me cobrava essa carga horária. Então eu administrava uma aula de manhã, uma aula à tarde e uma aula à noite. Isso no Centro Esportivo do Casqueiro. Isso eu trabalhava de segunda a sexta-feira e também era uma correria, era intenso mesmo naquela época, mas eu ficava satisfeito de ver as crianças ali treinando e aprendendo a capoeira. Eu também cobrava de todos os alunos, para mudar de graduação, eu cobrava avaliações de escrita, que era uma prova escrita,
Tinha a prova teórica, tinha a prova instrumental, né? E tinha também a prova que era individual. E a última avaliação era a assiduidade e a cooperação do aluno com a academia. Então isso era gostoso. E também acompanhava o aluno na escola. O aluno que repetisse de ano não se batizava. Então os alunos temiam muito isso. Falavam assim, se repetir de ano, pode ter certeza que aqui na academia você não pega a graduação. Então todos os batizados que eu fazia para trocar de graduação era sempre no final do ano, era sempre novembro, dezembro, para já acompanhar o boletim do aluno. E se tivesse ocorrências do lado de fora também? Sim, existia a cobrança, né, de, por exemplo, pendurar o cordel. Pendurar o cordel era a suspensão da graduação. Se o aluno cometesse qualquer falha na rua, ou até mesmo em casa com os pais, a graduação dele era suspensa. Tirava a graduação da cintura e deixava pendurada no prego. E isso era uma coisa horrível para o aluno, né, porque o aluno tinha a graduação era tirada, logicamente ela era devolvida, mas o aluno sentia aquele drama. Porque o aluno sem graduação, ele ficava sem opinião. Porque tudo na academia era uma coisa assim, hierárquica. Uma ordem hierárquica, sim. Era uma ordem hierárquica de graduação. Então, o aluno sem graduação era sempre o último da fila. Então, ele perdia todos os direitos. Então, muitas vezes o aluno já estava na graduação bem adiantado, ele ia lá para trás, ele se sentia assim, inferiorizado. Que era uma questão de penalizar e mostrar para ele que ele errou. Mas muitas vezes a graduação ficava pendurada uma semana, 2 semanas, porque eu não aumentava, deixar um mês. Eu falava 1 mês, mas muitas vezes eu dava antes, né? Eu só queria mostrar para ele que existem as penalidades. Existem os ônus e os bônus em tudo na nossa vida. Na família, no esporte, no trabalho e no dia a dia, na vida social. Era só para ele refletir, né, sobre a vida. Sim, é verdade. Era para refletir, muito bem. Barbosa, já estão avisando que nosso bloco está indo embora. Eu quero aqui agradecer a sua presença, dizer que nós da TV Polo estamos muito felizes de tê-lo de volta aqui, né, para participar da grade da TV com novos programas, novos projetos. E aproveita esse tempo aí para mandar os seus abraços finais aí. Sim, as considerações finais. Olha, agradeço mais uma vez o convite para fazer parte aqui dessa família, desse programa, que é muito importante para nós esportistas, independente da modalidade. Você vem aqui, conta uma história da sua modalidade, aquilo que você já produziu, o que está fazendo, isso que é legal, para incentivar os mais jovens. Agradeço ao Francisco, ao Carlos pelo convite e a toda a família aqui da TV Polo de Cubatão. É uma grata satisfação de estar aqui. Meu muito obrigado e até daqui a pouco estaremos aí mostrando outros programas com outras entrevistas. É isso aí, então a gente vai ficando por aqui, mas você não saia daí que tem mais programação da cidade para vocês. Continue com a gente, fique ligado.